Olá, seja bem-vindo. Hoje falaremos do livro Palavras de Vida Eterna, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Iremos refletir sobre a lição 113, intitulada Agradeçamos Sempre. Emmanuel escolhe um versículo da carta de Paulo à comunidade de Éfeso para iniciar esta reflexão. O versículo diz o seguinte: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente percebe, quando estuda as lições de Emmanuel, que sempre existe um sentimento a qual será trabalhado naquela lição. O sentimento sobre o qual falaremos na lição de hoje é a gratidão. Paulo nos aconselha, então, a agradecermos por tudo, em todas as situações. Para começar a reflexão, eu vou contar uma história. O ano é o ano 34 da era cristã, estamos na cidade de Corinto. Vamos pensar na família do senhor viúvo Yocheved. Ele tem 2 filhos, Gesiel e Abigail. Uma situação muito incomum na época era que ambos sabiam ler e escrever, e como consequência disso, conheciam bastante as escrituras, a lei mosaica. Em determinado momento, o senhor Yocheved, bastante contrariado e já cansado dos desmandos do Império Romano, resolve tomar uma atitude impensada. Ele foi bastante aconselhado pelo seu filho Gesiel a não fazer isso, mas ele ateia fogo a uma das propriedades do governador romano em Corinto. Certamente foram descobertos e sentenciados a muitas chibatadas. O senhor Yocheved não resiste e desencarna naquele momento. Esta é a primeira grande perda do jovem Gesiel, que também recebe as chibatadas e depois, além de não saber o que aconteceu com a sua irmã Abigail, é condenado a ser escravo nas galés. As galés são aqueles navios com muitos escravos, e a forma de locomoção do navio era exatamente o remo destes escravos. Em determinado momento, em uma das viagens ao qual Gesiel está ali servindo o navio transporta um romano e ele tem uma doença muito contagiosa. Ninguém sabe o que é aquela doença, ninguém sabe a forma de transmissão e todo mundo com medo. Ninguém queria cuidar do romano, mas como um romano, como um patrício, ele precisava de cuidados. O capitão do navio designa Gesiel. E Gesiel, em vez de reclamar, em vez de estripular, em vez de se negar a fazer aquilo, cuida do romano com muito amor, muito esmero. O romano recupera-se, mas Gesiel fica doente. O capitão do navio decide, então, que a melhor solução é atear Gesiel ao mar. Mas o romano intervém e pede: deixe ele no próximo porto, a caminho de Jerusalém. Ele vai morrer de qualquer forma, mas dê a ele uma chance de viver. E assim é feito. Gesiel, doente, é socorrido, levado a Jerusalém, até que ele chega na Casa do Caminho, possivelmente a primeira instituição de caridade cristã, fundada pelos apóstolos Pedro, Tiago, João. Gesiel se recupera e ali ele toma conhecimento das primeiras mensagens e ensinamentos de Jesus. Ele começa a estudar os primeiros manuscritos do apóstolo Mateus. A transformação é imediata e em pouco tempo, Gesiel, agora chamado Estevão, ele foi aconselhado a mudar de nome porque possivelmente os romanos iriam buscá-lo e tentar prendê-lo novamente como Gesiel, então ele muda de nome para Estevão. Em pouco tempo ele já está curando e falando ativamente na Casa do Caminho. Algumas cidades próximas de Jerusalém, Abigail, a sua irmã, foi adotada por um casal de amigos próximos que a tiveram como filha. Abigail conhece um jovem rapaz que seria futuramente a autoridade máxima religiosa em Jerusalém, naquele momento Saulo de Tarso. Esse mesmo Saulo de Tarso, já iniciando
atividades para substituir Gamaliel, que era o sacerdote responsável, assiste uma das palestras de Estevão. Ele acredita que Estevão está blasfemando contra a lei mosaica e argumenta que Estevão deve ser levado ao Sinédrio, que é o tribunal da época. Estevão tem a oportunidade de ir até lá, fazer a sua defesa, mas infelizmente ele é condenado à morte por apedrejamento. No dia da execução de Estevão, Saulo pede que sua noiva o acompanhe nesta cerimônia. Ela é muito relutante, mas acaba indo. Ao chegar no momento da execução, Abigail reconhece o irmão. Ela pede a intervenção de Saulo para que aquilo não aconteça, mas é tarde. Estevão já está sendo apedrejado. Saulo então interrompe a cerimônia. Estevão é levado para uma salinha, a parte de onde eles estavam, e os dois se reconhecem. Abigail pergunta como é que o irmão Gesiel chegou naquele momento, por que Estevão, e ele tem alguns poucos minutos para falar, e ele opta por falar dos ensinamentos e da sua conversão a Cristo. Estevão devolve a pergunta: como é que Abigail estava naquele momento? Como é que ela tinha chegado até ali? E ela aponta para o noivo Saulo. Aquela cena jamais sairia da mente de Saulo. É quando então Estevão nos dá a última lição enquanto ainda encarnado. Ele diz a Abigail: Saulo é um homem bom. Vocês serão muito felizes. Essa é uma história que está narrada no romance também de Emmanuel, chamado Paulo e Estevão, e esta é só a primeira parte da história. Eu recomendo a todos a leitura. Quando analisamos a epístola de João, este apóstolo vai nos ensinar que Deus é amor. Se analisarmos o livro dos Espíritos, na sua questão número 13, temos ainda um dos atributos de Deus, soberanamente justo e bom. Portanto, quando aliamos esses dois conhecimentos, podemos concluir que absolutamente tudo aquilo que nos acontece tem um propósito de amor. É claro que quando falamos sobre agradecer a tudo, nossa primeira dúvida, nosso primeiro questionamento é: mas quando eu tenho dor? E quando eu perco alguém? O que é que me acontece? Como é que eu agradeço isso? A dor é uma bênção que Deus nos dá para depurar o nosso espírito, para que possamos aprender nobres sentimentos e que possamos elevar os nossos pensamentos e a nossa confiança em Deus. A doutrina espírita nos ensina a causa das nossas dores. É através da lei de ação e reação. O Evangelho segundo o Espiritismo também fala disso. Causas atuais e causas anteriores desta encarnação são as nossas aflições. Mas independente das causas, precisamos ter em mente que nós não somos as nossas dores. As nossas dores não nos definem. É apenas uma oportunidade para que possamos elevar os nossos sentimentos, acreditarmos e desenvolvermos a nossa fé verdadeira em Deus. O mal não existe. O mal é simplesmente a ausência de luz. Então, para que possamos extinguir o mal em nós, basta que nos iluminemos. E o caminho é bastante claro. Com Jesus, ele nos ensina o caminho da caridade. A morte não tem a capacidade de extinguir os nossos sentimentos. Nós seremos os mesmos, de um lado ou do outro da vida. Eu acredito que este ensinamento da doutrina espírita nos traz bastante conforto, porque nós mudamos os nossos pensamentos do tipo: eu perdi um parente, perdi um amigo, perdi meus pais, do simplesmente que privilégio tê-los conhecido nesta encarnação, para logo menos nos encontrarmos de novo na verdadeira vida espiritual. É claro que encontraremos afetos e desafetos. Esta é a misericórdia divina. Estarmos todos juntos, eventualmente unidos pela dor, para que possamos aprender a amar. O amor é o nosso único caminho para Deus.
Emmanuel ainda comenta algumas outras possibilidades nessa lição. Às vezes perdemos um amigo, ficamos chateados, mas na verdade estamos nos livrando de adquirir novos débitos. Ele comenta, olha que interessante, às vezes passamos um longo período doente, mas na verdade ele relembra a função renovadora do sofrimento. Estevão se renovou a cada dificuldade. Quando perdeu o pai, quando perdeu a irmã, quando foi escravo, quando teve a oportunidade de se defender e foi humilhado, a cada momento ele sabia que aquela vida material era curta, mas que todas as oportunidades eram uma oportunidade para a resignação, para o perdão. Veja que Estevão não perdoa Saulo, porque Estevão não estava magoado, chateado, entristecido, enraivecido com Saulo. Ele foi indulgente. Em nenhum momento ele sentiu isso por Saulo, pelos romanos que mataram seu pai, pelo capitão do navio onde ele foi escravo. Ele simplesmente foi indulgente. Amou de todo o seu coração os seus chamados inimigos. Emmanuel ainda nos lembra que podemos ter perdas monetárias, mas na verdade podemos estar nos livrando de perigosos compromissos. É isso que Emmanuel chama de em tudo dai graças, e este tema foi abordado por Paulo em várias outras cartas. Portanto, a lição de hoje nos traz algumas conclusões. Mesmo que não sejamos capazes de entender o que nos acontece agora, as dores a que somos cometidos, que possamos ter a confiança que isso é o melhor que merecemos hoje em benefício do nosso futuro. O Espiritismo nos ensina a fé no futuro, ou seja, a confiança em Deus. Tudo o que nos acontece faz parte dos nossos ensinamentos para elevarmos os nossos sentimentos. Confiemos que tudo o que Deus nos faz é para a nossa elevação. O Espiritismo também nos ensina que o nosso destino é a luz e é o amor. Basta que escolhamos qual é o caminho. Se é pelo perdão, pela indulgência, pela caridade, como foi com Estevão, e mesmo assim percebam que ele sentiu muitas dores, desencarnou apedrejado. Ou se vamos eventualmente escolher o caminho da dor. Ninguém morre. Nós somos os mesmos. Reencontraremos afetos e desafetos. A dor irá nos ensinar quais os sentimentos queremos cultivar. Com os nossos afetos, é claro, isso é bastante consolador. Não perdemos ninguém. Apenas não temos mais o corpo material. Mas daqui a pouco nos reencontraremos. E para os nossos desafetos, é a oportunidade de aprendermos a amar, a perdoar e a sermos caridosos como Cristo foi com todos aqueles que o ofenderam, que o humilharam, que o crucificaram. Tudo o que nos acontece tem um propósito de amor. Emmanuel nos lembra então que mesmo que as lágrimas mais dolorosas lavem a nossa alma, em tudo dai graças, porque tudo tem um propósito divino. Que possamos estar todos em paz e que Jesus sempre nos ilumine. Muito obrigado.